Paz do Senhor, amados. Eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar com vocês nesta noite sobre boas novas. Jesus veio para morrer na cruz do Calvário, mas o seu intuito era pregar e ensinar sobre o reino de Deus, de onde ele teria vindo e que em breve voltaria para lá. Encontramos na palavra de Deus, com base na palavra de Deus, que logo depois que Jesus foi batizado, ele começou a pregar para todo o mundo sobre o reino de Deus e dizer: o reino de Deus está chegando. E assim ele pregou na Judéia, Galileia, por onde ele passou. Sua preocupação era anunciar boas novas. E chegando a Nazaré, depois de batizado, iniciando seu ministério, onde fora criado, ele entrou num dia de sábado no templo e foi-lhe dado para ler o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os discípulos de todas as sinagogas estavam com ele, olhando para ele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu o que tendes ouvido. Se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas 4, 16 a 21. Sabe por que Jesus disse isso? Porque as pessoas só queriam que ele fizesse milagres. As pessoas só queriam os milagres. Mas Jesus, ele tinha recebido de Deus o Espírito para pregar o reino de Deus e dizer: o reino de Deus está próximo. E neste dia se cumpriu o que foi profetizado por Isaías. Depois que Jesus foi para o mar da Galileia e lá encontrou 4 dos seus discípulos, eles se chamavam Pedro, André, Tiago e João. E estes eram pescadores. Então Jesus veio para eles e disse assim: venham comigo e eu vos farei pescadores de homens. E na mesma hora, eles deixaram as redes, deixaram o barco e andaram com Jesus por toda a Galileia a proclamar o reino de Deus. E eles pregavam nas sinagogas, nas praças, nas ruas. Por onde Jesus ia, um monte de gente o acompanhava. Queridos, mais tarde Jesus deu para os discípulos o poder de curar doenças. Jesus pregava da cidade em cidade, pregava de aldeia em aldeia, e os discípulos sempre estavam com ele. E mulheres fiéis como Maria Madalena, Joana, Susana, faziam o que podiam para ajudar como mantenedoras de Jesus e seus discípulos.
Depois de serem treinados por Jesus, os discípulos saíram para pregar em toda a Galileia. Muitos que ouviram a mensagem do reino também se tornaram discípulos e se batizaram. Mas muitas pessoas ainda precisavam ouvir sobre o reino de Deus. Eram tantas que Jesus as comparou com um campo pronto para a colheita. Por isso Jesus disse para os discípulos: rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua obra, porque a seara é grande. Jesus e apenas os 12 discípulos não tinham como cobrir toda aquela região que Jesus planejava cobrir. Mais tarde, Jesus escolheu outros 70 discípulos, então não foram só 12. 12 foram os primeiros, depois ele escolheu mais 70 e os mandou de 2 em 2 para pregar sobre o reino de Deus em toda a Judeia. E os discípulos ensinaram todo tipo de pessoas. E depois voltaram ansiosos para contar para Jesus Cristo como o trabalho tinha sido bom. Nem mesmo o diabo podia parar a pregação. Aí Jesus disse: alegrai-vos, não porque os inimigos param, são expulsos por vocês e se detêm diante de vós, mas alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Queridos, o ministério de Jesus foi até a sua crucificação. Sepultado, ressurgiu, abençoou os discípulos, encontrou-se com eles, comeu com eles, orientou, mas Jesus ia voltar para o céu. Mas ele queria que seus discípulos continuassem a pregar. Ele mandou então, dizendo assim: preguem sobre o reino de Deus em toda a terra. Ensine as pessoas sobre a palavra de Deus e as batizem, tendo de declarar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, porque fui enviado para isso. Leia Lucas 4, 43 e 44, fala sobre a responsabilidade que Jesus tinha em pregar o reino de Deus. E ele disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E assim pregou Jesus nas sinagogas da Galileia. Mas após ressuscitar, Jesus voltou para o céu. E essa obrigação de anunciar as boas novas que foi entregue aos discípulos, aos 70 e aos 12, agora ela é nossa, porque este evangelho tem que cobrir todas as nações. Era difícil para Pedro, para Paulo, para João, Tiago? Era, porque não havia como se locomover pelo mundo pregando a todas as criaturas. Portanto, essa responsabilidade é nossa hoje em nossa geração. Leia Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se dos discípulos, disse: todo poder é-me dado no céu e na terra. Ide, portanto, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias e até a fundação dos séculos. Amados, assumamos essa responsabilidade. Ela hoje é nossa. Com a vantagem, não temos as limitações que tinham os apóstolos. Essa limitação hoje, para nós, é muito menor, porque temos a internet, temos Facebook, temos Instagram, temos YouTube, temos os blogs, as páginas, e nós temos como ir muito longe
anunciando este evangelho. Eu estou tentando fazer a minha parte. Como servo fraco, como servo até inútil, porque Jesus disse: quando acharem que fizestes todas as coisas que eu vos enviei, compare-se a um servo inútil, porque fizeram exatamente o que eu mandei. Amados, o mundo precisa ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino de Deus. Hoje, eu e você temos essa responsabilidade. Temos a Escritura em mãos. Está escrito. Está escrito. Então, preguemos a palavra. Como disse Paulo, instes a tempo e fora de tempo. Talvez você fale assim, mas essa hora, quase meia-noite, o pastor pregando. Sim, insta, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. O importante é que o mundo conheça o reino de Deus. E tem mais, Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Pai querido, obrigado por esta palavra. Dá-me a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia. Me ajuda para que eu possa continuar cumprindo o meu ministério, anunciando o reino de Deus. Fique em paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor incline seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Fica com Deus.